pessoal, tudo bem? Gente boa? A ACP do autista não pode acabar. O que é a ACP do autista? Eu e o Luciano Lacerda já gravamos dias atrás um vídeo sobre a ACP do autista. A ACP, a chamada ACP do autista, é a Ação Civil Pública do Autista. No ano 2000, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou uma ação civil pública contra o Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo simplesmente não tinha nenhuma política, nenhumazinha política de atendimento à pessoa com TEA, transtorno do espectro autista. Nem atendimento na área da saúde, não tinha especialidade, não tinha nada, não tinha profissionais multidisciplinares, e também na área da educação não havia nada, não havia também lei que fizesse qualquer exigência nesse sentido. Por essa razão, o Ministério Público, atendendo à demanda das famílias, ajuizou a ação civil pública. No final das contas, o Estado de São Paulo foi condenado a dar garantia integral de atendimento para o autista. A decisão vanguardista do Estado de São Paulo, a primeira do Brasil, que obrigou o poder público a dar assistência integral à pessoa com TEA, tanto na área da saúde quanto na área da educação, mandando, inclusive, o Estado de São Paulo a criar unidades especializadas para a saúde e para a educação. Então, gente, essa decisão, a ação do Ministério Público ajuizou em 2000, a sentença condenando o Estado a providenciar tudo isso, a sentença dizia também que se o Estado não construísse a sua própria rede especializada de atendimento autista, que o Estado deveria indenizar, deveria pagar para que as pessoas matriculassem seus filhos, por exemplo, numa escola especializada, que o Estado pagasse o transporte escolar e também a mensalidade da escola. E a mesma coisa na área da saúde. A sentença foi proferida, então, no ano de 2001, um ano depois do ajuizamento da ação, e a ação transitou em julgado em 2006. Então, lá se vão, gente, mais de 22 anos desde que essa ação existe e que o Estado, sob o impulso desta ação, dessa decisão, ele vem criando uma rede sofisticada de atendimento à pessoa com autismo, tanto na área da saúde quanto na área da educação e da assistência. Milhares de pessoas foram beneficiadas por essa decisão. Várias famílias responsáveis por pessoas com TEA conseguiram dar um melhor ensino especializado e atendimento especializado na área da saúde para os seus filhos ao longo desses quase 23 anos. Todavia, apesar disso, o serviço ainda não é completo, nem todo mundo no estado de São Paulo tem acesso, nem todo mundo, inclusive, ficou sabendo da existência dessa ação civil pública, onde cada pessoa poderia contratar um advogado, se habilitar e executar a dívida que o Estado tem com as pessoas com TEA do Estado de São Paulo, em razão desta sentença da chamada ACP do autista. Nesses 22 anos, o Estado de São Paulo tentou, por várias vezes, acabar, encerrar, extinguir a execução desta ação. O Estado de São Paulo alegava várias coisas. O Estado de São Paulo dizia, olha, é o Estado que compete decidir qual é o investimento que vai fazer nas áreas em que administra, por causa da discricionariedade, da conveniência e da oportunidade do administrador, cabe a ele decidir, não ao Poder Judiciário. Não é o Poder Judiciário que tem que administrar no lugar do Estado de São Paulo. Claro, ignorando que na época que o Judiciário decidiu isso, não existia nada, não existia nenhuma política de atendimento a essas pessoas no Estado de São Paulo. Tá bem. Depois, foram surgindo outras leis que tratavam especificamente do caso dos autistas. Leis federais, como a Lei 12.764 de 2012, a chamada Lei Berenice Viana, ou Lei do Autista. Logo a seguir, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Todas essas leis foram surgindo a partir de um tratado, de uma convenção internacional, chamada Convenção de Nova York, que aconteceu em 2007. No Brasil, ela foi ratificada pelo Congresso Nacional no ano de 2009, e a partir daí já começou a surgir uma série de legislações dando mais amparo
criando uma verdadeira rede, um sistema, um microsistema de proteção à pessoa com deficiência no Estado brasileiro. E aí chegou um momento que o Estado de São Paulo disse assim, olha, além dessa questão de caber a gente governar, essa ação aí, ela está mandando a gente fazer uma coisa que nem as leis federais que cuidam do assunto mandam fazer, né? As leis federais, elas não mandam criar escola especializada para autista. As leis federais até falam que até preferem que o autista estude na escola comum, junto com os outros. Se precisar, coloca lá um monitor, um atendimento, assim, um apoio especializado, está tudo certo. Apesar desses argumentos, que de fato as leis federais não exigiam que nenhum Estado brasileiro, que o poder público, criasse escola especializada. Mas as leis previam essa possibilidade de ter que oferecer um ensino especializado ou atendimento especializado de saúde. Não resolveu para o Estado de São Paulo. A ação continuou tramitando, apesar de, em 2008, salvo engano, um juiz ter extinto o processo. Um juiz extinguiu o processo, falou que não, o Estado já criou a rede, não precisa mais de execução. Aí recorreram, logicamente, foi para o tribunal disse que o juiz de primeiro grau não poderia extinguir a ação, porque a execução da sentença estava tramitando porque a sentença ela foi ratificada pelo tribunal. Então, se o juiz de primeira instância decidisse extinguir aquela execução da ACP, da Ação Civil Pública, esse juiz estaria passando por cima do entendimento do órgão judicial, jurisdicional superior, hierarquicamente superior, que é o Tribunal de Justiça. Aí a ação voltou a tramitar, mas o Estado sempre pedindo para acabar com essa ação. Por fim, o Estado acabou, já que não estava adiantando o argumento de que as leis federais não mandavam que ninguém oferecesse escola especializada e nem saúde especializada para o autista, enquanto a decisão que estava em execução na 6ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo assim o exigia, então o Estado começou a dizer que, na verdade, a decisão do Judiciário Paulista na ACP do autista, que é a ação 0027.13965.2000.826.0053, na verdade era ilegal. Essa decisão era ilegal porque ela contrariava as leis federais. Veja, antes dizia-se que apenas a decisão ultrapassava o que as leis posteriores à sentença determinavam. Agora, disse que a decisão da ACP do autista, na verdade, afrontava, era ilegal porque era contrária à lei. E por que ele dizia que era contrária à lei? Porque no entendimento do Estado de São Paulo, da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que era parte do processo, se manifestava no processo, as leis federais, elas não só tinham a preferência pela educação comum, na sala comum, mas ela exigia que fosse na sala comum. E que não podia internar, não podia ter internação, porque há uma lei, a Lei 10.216, do ano 2001, que proíbe a internação só em último caso e tal. Quando foi, na semana passada, eu estou falando do dia 7 de março de 2023, semana passada, eu estou dizendo dia 1º de março, foi publicada uma sentença da juíza que atualmente preside esse processo. Essa juíza já é o quinto magistrado que comanda esse processo, que preside esse processo. Para você ver que em 23 anos, muita gente já atuou nesse processo. A juíza extinguiu o processo ao argumento exato que o Estado de São Paulo vem defendendo todos esses anos, que a sentença da ACP do autista é ilegal. E por que ela diz isso? Ela diz, olha, essa sentença está mandando o Estado de São Paulo criar escolas especializadas. A lei do autista diz que não pode ser especializada. Não é verdade, a lei do autista não diz que não pode ser especializada. A lei do autista apenas faz referência que autistas estudarão, que há autistas estudando em salas comuns do ensino regular, mas não que essas salas são obrigatórias. A lei do autista diz, inclusive, que esses autistas que estudam na sala comum do ensino regular, que eles podem, se comprovar a necessidade, ter um acompanhamento especializado na sala de aula. Mas a lei do autista
também se interpreta de maneira integrativa com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. E a LDB diz que, dependendo do caso, vai ser necessário, além do apoio especializado, você tirar aquele aluno, se ele for deficiente, se ele tiver transtorno global do desenvolvimento, ou se ele for superdotado, ou se tiver grandes habilidades, você vai tirar ele da sala comum e vai colocar ele em classes, escolas e serviços especializados. Então não é que é proibido ter serviço especializado, e levando em conta principalmente que essa decisão da ACP do autista foi tomada no ano 2000, não existia nada. Depois surgiram legislações posteriores. Mas a quem interessa que a legislação posterior, já que ela não é contrária à sentença, venha a fazer cessar, a fazer acabar os efeitos da sentença que tantas pessoas têm de beneficiado no estado de São Paulo? Qual a necessidade? E depois, a lei nova que surge, diz a lei de introdução às normas do direito brasileiro e até a Constituição, não vai prejudicar a coisa julgada. Isso aqui, a ACP do autista é coisa julgada. É julgada e ratificada pelo tribunal. Então a juíza não poderia nem extinguir a ação, porque isto significa que ela está passando por cima dos superiores jurisdicionais da jurisdição paulista, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Além disso, ela não tem razão quando diz que a sentença é ilegal, porque não é porque a legislação do autista prefere a inclusão em sala comum que a inclusão através de escolas e salas especializadas é ilegal. E além do mais, nem todo autista tem a mesma condição, tem condições diferenciadas. Uns têm mais dificuldade, alguns precisam, até para a inclusão dentro da sala comum, precisa de uma transição, de um espaço intermediário para se preparar para ser incluído plenamente nas salas comuns, numa transição para se adequar. E quanto à saúde, embora a juíza sentenciante, lá no ano 2000, tenha usado a expressão internação parcial ou integral, o que o Estado vem oferecendo através dessa ação pública não é o confinamento, não é estabelecer um sistema manicomial para os autistas. É, antes disso, oferecer estabelecimentos especializados no atendimento do autista, onde tem psicólogo, psicoterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, especialistas em ABA, intervenção no comportamento. É isso que é, não é internação, não é manicômio. A juíza, quando ela extingue a sentença, ela fala como se estivesse se criando um sistema manicomial para internar autistas no estado de São Paulo, e não é o que está acontecendo. Aliás, essa expressão, atendimento especializado, que na verdade foi o cerne dessa extinção da execução da ACP do autista, ela tem que ser entendida de uma maneira mais global, porque a juíza está entendendo no sentido de que saúde especializada para autista é o mesmo que manicômio para autista, que internação é sempre internação do tipo daquelas compulsórias que você tranca uma pessoa e deixa ela no manicômio como se ela estivesse no presídio. A lei brasileira da inclusão e também a lei do autista, elas falam em atendimento interdisciplinar, multidisciplinar. Multidisciplinar o quê? É altamente especializado, é tão especializado que é multidisciplinar, é multi-especializado, tem muitos especialistas. É o fonoaudiólogo, é o terapeuta ocupacional, é o especialista em ABA, intervenção do comportamento, é o psicólogo, é o neuropsiquiatra, é todo mundo versado exclusivamente no quadro e na condição dos autistas, nesse transtorno do desenvolvimento, reunidos para tratar. Isso é que é atendimento especializado. E veja, a juíza diz na sentença que estão, através da sentença, no estado de São Paulo, impondo a segregação social do autista e a exclusão por meio da especialização. Ora, como diz o Luciano Lacerda, não pode haver inclusão verdadeira sem especialização, tem que ter a especialização. Então, gente, eu estou aqui para avisar você que é lamentável que tenha extinto essa ação, porque milhares de famílias foram beneficiadas,
e outras tantas milhares ainda hão de ser beneficiadas. Dizem que são por estimativa, mais de 700 mil autistas só no estado de São Paulo. Alguns poucos milhares foram atingidos e beneficiados por essa ação, e outros tantos sequer ficaram sabendo da existência dessa ação. Então, eu escrevi aqui não chega a ser um parecer, não chega a ser um artigo científico, mas é um texto contextualizando a ação para quem não conhece essa ação. Eu dirijo esse texto a advogados, familiares de autistas, profissionais da área, quem tem interesse. Então, gente, esse texto, onde eu opino sobre o equívoco da extinção dessa ação, eu vou deixar aqui na bio do perfil aqui do Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode procurar na descrição. Vai ter aqui um link para o Google Drive e eu disponibilizo para vocês esse meu texto em PDF. Inclusive as pessoas que foram beneficiadas ou estavam ingressando ou já habilitadas na ação e foram contrariadas pela extinção também podem ler, uma contribuição que eu dou a vocês. E muito obrigado, compartilhem esse vídeo, porque a ACP do autista não pode acabar. Muito obrigado a todos e a todas.